como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Eu sou José Raul Batista, eu sou host desse programa e é uma bênção ter você aqui, que bom ter você aqui, seja bem-vindo, a casa é sua. Você já parou para pensar que empreender é como se fosse uma construção? E as empresas acabam representando muito uma construção. E talvez você esteja passando exatamente por isso nesse momento, construindo uma empresa, construindo um negócio ou reconstruindo muros como Neemias. Mas a pergunta que a gente vai provocar nesse bate-papo hoje é o porquê de cada tijolo? Cada tijolo, cada pedrinha erguida tem um porquê, tem um propósito? Hoje aqui você vai ver temas ligados à liderança, ligados a propósito, ligados à inspiração. Então, seja bem-vindo e já quero te fazer um convite muito, muito especial. Se não é inscrito no canal, já te inscreve no canal, aciona o sininho ali, comenta, compartilha. Ajuda a gente a levar essa palavra, essa mensagem para mais pessoas, para mais vidas, para mais empreendimentos, né? Antes de a gente entrar no nosso tema hoje, quero dizer também que a gente está falando diretamente da Carral Church, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, né? Através do Ministério Carral Business. A gente está trazendo e construindo esse podcast para você, para levar, para falar de liderança, de gestão de pessoas, gestão de equipes, para falar de dias difíceis, dias de crise, né? Afinal, é tempo de Neemias, eu acredito muito nisso. Pessoas comuns, com coragem incomum, né, para construir. Numa mão uma construção, na outra mão a espada, porque empreender é esse desafio, né, sempre levando uma inspiração. Então quero começar apresentando a mesa para vocês aqui, ou não, dando as boas-vindas para a mesa. Começando aqui pelo pastor Gabriel. Seja bem-vindo, pastor. Bom ter aqui. Ótimo. Tudo bem, pessoal? É uma bênção poder estarmos mais uma vez aqui participando desse podcast. E você é muito bem-vindo para que a gente possa estar desvendando os mistérios aí do empreendedorismo com o apoio da Bíblia, né, para que a gente possa avançar e derrubar as barreiras que possam estar talvez no seu coração, na sua mente, a insegurança, que possa estar talvez bloqueando a nossa audiência de poder avançar no empreendedorismo e realizar os seus sonhos, né? Quem sabe você que nos ouve aí é um empreendedor e só não colocou em prática porque talvez tenha alguns entraves, alguns medos, e eu creio que a partir de hoje esses medos, essas dificuldades vão cair por terra no nome de Jesus. Fica com a gente. Amém. Aqui do meu lado direito, Anderson. Seja bem-vindo, Anderson. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, né, trabalhando essa questão do empreendedorismo junto com a parte cristã, ou seja, nós trazendo tudo que o manual pode nos fornecer. A gente conversa muito que esse é o nosso manual, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Então, a cada dia que vai se passar, a cada podcast que vai acontecer, nós vamos evoluindo mais com isso, com os convidados, né? E é muito bom estar aqui, ver que a gente está presente na vida de muitas pessoas, que pode, de um jeito ou de outro, a gente acrescentar também no seu negócio. Agradeço muito a vocês fazerem parte disso e vamos lá. Bacana, obrigado, Anderson. Hoje eu estou cercado por homens de Deus, grandes homens, e como não podia ser diferente, né? Hoje a gente está trazendo um convidado especial para esse nosso episódio número 2. E é um grande amigo que Cristo colocou no meu caminho, eu sou grato por isso. Léo, seja bem-vindo, que bom te ter aqui com a gente hoje. Muito obrigado pessoal. Como é que vocês estão? Tô querendo gritar um vamos aqui já. Bora lá! Estourar os microfones tudo aqui. Pessoal, é muito bom. Que privilégio, que oportunidade de poder testemunhar do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, através dessa missão e dessa batalha que é empreender, né? Espero que a gente possa estar agregando um pouco mais e trazendo um pouco mais de Deus para quem estiver nos ouvindo. Amém, com certeza. Gente, aqui é um lugar que a gente fala de negócios, a gente fala de liderança, sempre lembrando que existe uma força invisível que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E todo empreendedor sabe disso e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes de a gente entrar de vez no bate-papo, nosso tema de hoje, eu quero pedir para o pastor Gabriel começar com uma oração esse nosso episódio de hoje, pastor. Amém, vamos lá. Oremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse podcast com toda a nossa audiência. Senhor, e nós te pedimos os céus abertos, Aleluia. Para que a tua mão, Senhor, esteja estabelecendo milagres, construindo, Senhor, um futuro de bênção, um futuro de paz, de provisão, de prosperidade, de sabedoria,
para que nós possamos edificar, Senhor, sobre um fundamento sólido que é a Tua palavra. E em nome de Jesus nós te pedimos nesse momento que a cada coração, Senhor, que essa mensagem está chegando, que possa, Senhor, ser tocado profundamente, para que as instruções, para que a palavra, para que, Senhor, sejam desvendadas, Senhor, toda e qualquer dificuldade seja desnudada, seja arrancada, e essa pessoa, Pai, ela seja abençoada em extremo, no poder do nome de Jesus. Nós te pedimos hoje, sê conosco para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Coisa boa. Nossa. Gente, a gente vai entrar num bate-papo hoje muito legal, muito bacana, né? A gente vai falar de propósito, a gente vai falar de missão, a gente vai falar de uma história inspiradora. A gente tem que lembrar sempre que empreender não é só abrir uma empresa, não é só ter um CNPJ. Empreender é elevar vidas, é abrir caminhos, é sustentar na fé. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai começar o nosso bate-papo falando um pouquinho de propósito, para tentar começar a construir, fazendo uma pergunta para o nosso pastor Gabriel aqui. A gente sabe, pastor, que empreender com propósito é algo poderoso, né? Algo que também gera muito desafio. Como a Bíblia pode ajudar a descobrir e a manter um propósito claro nos negócios, mesmo no meio dos desafios e distrações do dia a dia de hoje? Muito bem, vamos para esse tema desafiador, né? Como a Bíblia pode ajudar a descobrir? Descobrir. Quantos de nós temos sonhos e esses sonhos muitas vezes eles não passam de sonhos ou de desejos, né? De pensamentos. E por que eles não passam às vezes somente do descobrir? Primeira parte, vamos dividir em alguns pedaços esse nosso tema. Porque nós não avançamos na primeira coisa, papel e caneta na mão, né? Anotar, construir, ainda que seja um pequeno esboço. Acredito que quando nós colocamos, ainda que seja uma ideia, e essa ideia não tenha talvez muito fundamento, muito aquela, como diz o ditado, né, sem pé nem cabeça, uma coisa que não tem muito propósito, mas quando você começa a desenhar, a esboçar, você começa a descobrir as próximas etapas. Então, como a Bíblia pode ajudar a descobrir e manter? Primeiro eu preciso descobrir. E para descobrir, eu preciso me apoiar pela palavra. E a palavra diz em Provérbios 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. A Bíblia também diz em Provérbios, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando eu apresento ao Senhor as minhas obras, apresento os meus desejos, os meus caminhos, e o Senhor os aprova, porque o homem traça planos, mas a resposta correta dos lábios vem do Senhor. Aleluia. Perfeito. Quando eu consagro tudo para Ele, e eu apresento, e eu não escondo de Deus o meu desejo, né? Eu apresento a Deus. Eu quero descobrir um propósito, eu quero descobrir um negócio, eu quero colocar um negócio. Vamos focar na construção de um negócio em si, né? Quando eu quero colocar esse negócio em prática, eu preciso esboçar algo. Todo negócio ele começou com uma ideia de realizar algo, de cumprir algo, de levar a solucionar a dor de alguém, de tirar, quem sabe, a dificuldade de um setor da sociedade. E ali nasceu um negócio, ali nasceu uma empresa. Mas precisou vir uma dor, precisou vir um problema. E muitas vezes nós estamos parados, estáticos. Por quê? Porque as ideias vêm e nós não tomamos as primeiras atitudes. Acho que nós podemos começar nesse momento com atitude. Consagrar os nossos desejos. Talvez essa seja a primeira atitude. Ter coragem de orar e de dizer, Senhor, eu penso nisso. O que o senhor acha? Senhor, eu tenho o desejo de ser um empreendedor do negócio alimentício. O que o senhor acha? Confirma. Senhor, eu tenho desejo de ser político. O senhor confirma? Senhor, eu tenho desejo de ser um empreendedor no ramo da marcenaria, da serralheria. O senhor confirma?
Tem tantas áreas. E às vezes nós ficamos só no projeto, só na ideia, e às vezes nunca apresentamos isso para Deus. Deus está só esperando ser consultado, né? Muitas pessoas, na hora da dificuldade, se apresentam com o coração revoltado, dizendo, mas onde está Deus? Essa coisa tão ruim está acontecendo, onde é que está Deus no meio desse caos? E eu tenho que lembrar pela Bíblia, Deus continua no mesmo lugar. Aleluia. Deus continua no seu trono, esperando pelos seus filhos que o busquem. Porque dele vem a resposta, dele vem a solução, dele vem a direção. Então, se eu quero concluir aqui, a Bíblia, como ela pode ajudar a descobrir e manter um propósito claro para os negócios, em meio a desafios e distrações do dia a dia? Eu primeiro tenho que dar o passo inicial, apresentar a minha ideia ao Senhor. Segundo passo, tendo de Deus a direção, que é o sim ou o não, chama-se de fluxograma. Fluxograma, se vai, né? Sim ou não, Sim, tem sim. ideia, né? Então, vamos tentar criar um fluxograma. Se Deus aprovou, próximo passo. Deus reprovou, esquece, lixo, né? E ali nós vamos trabalhando conforme a direção dada pelo Senhor. Tem ideia que não é para mim, é para o Anderson. Tem ideia que não é para o Anderson, é para o Raul, ou é para o Léo, né? Então, talvez não é para nenhum de nós. Tem ideias que é para outra pessoa. E talvez a gente às vezes quer abraçar tudo, as ideias que vêm à nossa cabeça. E às vezes a gente vai se distrair por tantas ideias. A gente é uma caixinha de ideias, né? E às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas vai dar certo, vai prosperar. O empreendedor tem disso também, né? Ele vê negócio em tudo. Aonde ele bate os olhos e vai dar dinheiro aqui, vai dar negócio ali, vai dar emprego ali. A gente consegue ver isso. Talvez as pessoas que não têm essa veia do empreendedorismo não veem isso, né? Geralmente elas não veem. Então, quando o empreendedor ele vê negócio nas coisas, ele tem que também ter a humildade na oração e dizer, Senhor, se é para mim, amém. Se não é para mim, então levanta alguém nessa área, que eu possa talvez encaminhar essa ideia para alguém, né? Quem sabe a gente pode caminhar por aqui e ali a gente vai descobrindo o propósito para o negócio, vai aprendendo a vencer os desafios e vencer as distrações do dia a dia. Amém? Legal, amém. Eu trouxe alguns elementos que eu acho bacana para a gente começar a discutir. Acho que para comentar um pouquinho, tu trouxe, pastor, aqui. O empreendedor eu sempre falo que é um bicho diferente, né? Então ele tem uma cabecinha diferente, é mais teimoso que o normal, mais obstinado, né? Mas tu falou uma coisa bem legal. Empreendedor vê negócio no problema. Empreendedor vê oportunidade no problema. Então, quando eu vejo um problema, a dor de um segmento, a dor de uma pessoa, a dor de uma sociedade, uma demanda que ninguém atende, seja qual for a vertical, saúde, segurança, não importa, ali tem uma oportunidade de negócio. Mas trouxe um elemento fundamental. Acho que a oportunidade vai ter sempre. O que falta, talvez, é a gente aproximar um pouquinho mais dessa conversa em silêncio. Sabe? Muita gente quer a oportunidade, um palco ideal, né? A onda ideal. Mas muitas vezes o nosso propósito, desde que eu entendi um pouquinho, eu concordo com o que tu trouxe, a gente tem que ir um pouquinho para dentro de casa, em silêncio, conversar com o pai, colocar na mão dele, sabe? Ter uma proximidade, porque são decisões importantes. Uma empresa que dá certo, gera emprego, paga imposto, faz o reino evoluir. Então o empreendedor ele precisa ter a humildade de lembrar, como eu falei no início aqui, que tem sim uma força invisível que a hora que o bicho pega, a hora que nem tudo sai como a gente planejou, vai segurar a gente e que vai ajudar a gente a não desistir. Né? Como eu falei, a gente vive sim tempo de Neemias. Tem que ter uma coragem diferente hoje. Né? Não está fácil, tem oposição, é uma sociedade que desafia. Mas eu acho que esse tripé de ver a oportunidade no problema, ter Deus como o grande conselheiro, né? E sim, olhar para resolver uma dor de alguém, eu acho que esses três elementos que tu trouxe, para mim, já começa muito bem a nossa conversa para desenvolver propósito. Para dizer para nós, para que lado que eu vou? Porque não adianta, o empreendedor é fominha, né? Fominha, né? Se fosse um jogo de futebol, ele queria a bola para ele. Porque ele vai querer achar negócio. Eu conheço um cara aí que todo dia ele me apresenta 3 novos negócios, né? Claro que são novas oportunidades, mas a gente precisa ver aquilo que toca o coração. A gente tem colocado em oração e isso é importante, porque o empreendedor é esse bicho diferente. Onde todo mundo vê problema, ele vê uma oportunidade de gerar empregos, de começar um novo negócio. Então, para mim, sim, acho que a grande dica, a grande discussão agora é como transformar problema em negócio. Não sei o que vocês acham, mas para mim, o bicho que vê um negócio num problema é o empreendedor nato, né?
Mas sabe, Raul, que trazendo para um dos negócios que eu tenho, essa parte que é da parte da segurança, a gente trabalha muito com quando já aconteceu, né? E a segurança em si ela tem que ser trabalhada com prevenção. Perfeito. Né? Então, muitas pessoas nos chamam lá porque invadiu, porque aconteceu algo errado, porque não tem um bom processo, né? Então, como melhorar isso? Eu digo que bom que nos chamou, né? Mas é que a gente trabalha na prevenção. É pensar antes de agir, né? É ver o que o mercado e o que o perigo pode trazer, porque uma cidade ela é diferente de outra, dentro de uma segurança, né? E cada exemplo, cada cidade pode se tornar exemplo em outra. Então, como nós trabalhamos, nós viemos da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, estamos expandindo para outras áreas nesse segmento de segurança, a gente traz muita coisa de lá que não serve, às vezes, para os municípios para cá, né? Mas quando a gente trabalha com a questão e eu quis abrir essa parte de prevenção, é que a nossa prevenção está aqui, né? A nossa prevenção, ela está na palavra. No momento, eu também conheço esse cara, Raul, que ele não para de criar projetos, assim, ó, que a gente vai ter que dar uma freada nesse cara aí. E por quê? A criatividade e talvez olhar na frente que o empreendedor tem, ele consegue visualizar o que nem aconteceu ainda. Mas a gente tem que acalmar o coração, né? E esse coração ele tem que estar ligado a Deus, que ele vai dar a resposta se realmente nós devemos continuar ou não. É como o pastor Gabriel falou, talvez não é para nós, né? E talvez seja para outra pessoa que está do teu lado. Nós falamos no podcast anterior que era, se vocês não viram, por favor, vejam, que era sobre liderança, né? Escutar a liderança. Que hoje o empreendedor ele precisa ter lideranças, um do lado do outro, precisa ter essa liderança, precisa ter o braço direito. E quando a gente vê que as coisas não dão certo, sempre é questionado, né, pastor? Por que não deu certo? Eu tenho tanta vontade de fazer, mas não é a tua vontade, né? Hoje eu digo assim que eu tenho vários projetos, eu tenho vários segmentos, mas eu não estou sozinho na caminhada. Para cada segmento eu tenho uma pessoa, e aquela pessoa é fundamental para o negócio. Então o empreendedor, o cara criativo, ele tem que entender o seguinte, que ele não pode caminhar sozinho. E a primeira pessoa que ele tem que caminhar é Deus. Primeira pessoa, o teu primeiro sócio tem que ser Jesus. No momento conversa e convida para ele. Pode ser o meu sócio? Tu quer ser meu sócio nessa jornada? Porque o meu trabalho, a minha empresa é para o reino, né? Vai gerar muito mais coisa. Então eu vejo isso, né? Que tu pensar e sempre conversar com o teu principal sócio, ele vai te dar resposta. Ali ele vai te dar resposta. E olha, é tão marcante que a resposta pode vir logo após a pergunta. Ou pode demorar alguns dias, ou pode demorar até anos. Porque eu tenho projetos meus que eu estou colocando hoje na mesa com pessoas que eu acredito que sejam capacitadas para isso, que são projetos anteriores de muito tempo atrás. E eu tenho um projeto que foi o meu primeiro, que eu não consegui desenvolver ainda, que eu tenho certeza que um dia na minha vida eu vou conseguir desenvolver, né? Então, esse aqui era um projeto que eu estava pensando há muito tempo, né? E aí apareceu no momento certo, na hora certa. Então, pessoal, conversem. Tá no teu escritório, conversa com ele. Porque ele tem a resposta certa, porque ele é o nosso melhor consultor, né? É nosso melhor consultor. No momento que tu precisar, ele vai chegar lá e vai te dizer, não, faz isso, segue isso. Tá, mas olha só, eu quero que aquela pessoa esteja perto de mim. Aquela pessoa começou comigo. Não, às vezes aquela pessoa se afasta. Porque aquela pessoa não é para estar caminhando contigo. Então é isso que nós temos que ver. A gente tem que ver os sinais que ele nos dá. E tem que ver as respostas das perguntas que ele nos dá. E é bem nesse sentido que é o empreender junto com Deus. É empreender junto com o teu maior sócio. Faça tudo por ele. E ele vai fazer por nós. Tu vai poder ter 1000 estratégias, 1000 recursos, né? Vai poder ter até o propósito alinhado. Mas se tu não tiver Deus nessa caminhada, vai capotar. Léo, o que tu pensa desse desafio, desse bicho diferente que é o empreendedor, que busca seu propósito?
A questão do propósito é bacana, né? Eu enxergo o propósito como a motivação que te faz chegar no objetivo, né? Esse, para mim, é o propósito. Por que eu quero chegar lá? Por que eu quero ter milhões? Por que eu quero fotografar famílias? Né? Esse é o propósito. Né? É assim como eu enxergo. E uma coisa muito interessante que o pastor falou, a questão de consagrar a Deus. Né? E isso é muito sério. É muito sério, mas muito poderoso também. Né? O pastor me corrige, mas eu entendo que quando tu consagra a Deus, tu entrega para Ele. Por isso que a gente não consagra alimento que a gente vai comer, né? Porque a gente vai se alimentar dele. No momento que tu consagra, é teu, Senhor. Né? No máximo, eu vou ser o mordomo disso. E eu levo isso a sério porque é uma frase que a gente costuma usar muito, né? Que Deus é o nosso sócio no negócio, né? Eu costumo dizer que não. Lá, Deus é o dono da empresa. No nosso estúdio de fotografia, na Gessiane e Ricardo Fotografia, Deus é o dono. Né? E ele é o dono porque ele aceitou ser o dono. Não porque eu impus que ele fosse o dono disso. Né? Eu propus a ele, Senhor, eu quero consagrar a Ti esse negócio. A partir de agora, quando a gente nos convertemos há 2 anos atrás, né? E a gente entendeu essa responsabilidade, Senhor, eu quero consagrar a Ti, assim como consagrou a minha casa. E que é uma coisa muito poderosa também, porque quando tu consagra, o pastor Douglas Gonçalves, da Jesus Cop, ele tem uma frase muito engraçada, né? Quando a gente diz que a gente vai consagrar algo a Deus, ele diz, toma cuidado, porque Jesus tem uma mania estranha. Quando tu consagra algo para ele levanta para a mão, reparte para os outros. Né? Aquilo não é mais teu, ele vai repartir. Não é mais teu só aquilo. Né? E a gente passou por uma situação, inclusive na pandemia, na nossa casa, que a gente cedeu a nossa casa para uma família de irmãos que tinham perdido tudo na enchente. Eles ficaram 1 mês morando lá, e, né, para te ver o poder que é consagrar a Deus. Não é mais teu aquilo. Eu sou o mordomo daquilo. E na empresa a gente lida assim. Tu é o dono. Então, Senhor, o que tu quer que eu faça? Quais famílias tu quer que eu atenda? Que estratégias do negócio o Senhor quer que eu use? Né? De que maneira que o Senhor quer que eu converse com as pessoas no WhatsApp? Com que maneira o Senhor quer que eu me relacione? Que valores o Senhor quer que eu mostre aqui? Né? Então, a gente pode dizer que o nosso propósito hoje, lá no estúdio, é transbordar o amor de Deus para as famílias através de valores. Não é fotografia. Né? A gente não quer simplesmente fotografar. Mas a partir desses momentos que a gente gera de relacionamento com as famílias no nosso estúdio, a gente quer ser utilizado como instrumento de Deus para mostrar o amor que Ele sente pelos filhos deles para essas pessoas que às vezes não sentiram isso. Não sente esse amor de Deus. Porque, né, vivemos num mundo onde, infelizmente, a grande maioria ainda não conhece verdadeiramente o amor de Deus. Né? Tanto que o nosso slogan, a nossa frase do estúdio lá é aqui tem amor. E isso Deus nos entregou mesmo quando a gente não era cristão, há muito tempo. Na verdade, Ele nos entregou, até puxar um pouquinho daquela história da nossa conversão, né? Quem nos incentivou a abrir um negócio voltado para famílias e para crianças foi uma prima minha. Né? Vou fazer chegar isso nela. Renata, beijo, minha prima. Isso é o que a gente tem hoje. Boa parte foi Deus falando através de você. Porque ela era cristã. Né? Sim, a minha família, por parte de pai, a grande maioria, eles eram cristãos. Quando eu e a G, a gente se conheceu num curso de fotografia, né? E a gente decidiu, porque cada um estava para um lado. Ela estava indo para o lado de eventos e eu indo para fotografia de moda. Né? E a gente teve a nossa primeira filha, muito, muito cedo, e a minha prima, ela trabalha com relacionamento, com mídias, com marketing, e ela falou, por que vocês não aproveitam essa fase de vocês agora e trabalhem com famílias? E a gente elaborou todo ela nos ajudou, né, a elaborar a nossa primeira empresa, né, que era o Estúdio 13 na época. E nessa conversa veio esse tema. Aqui tem amor. E hoje faz total sentido, né? Poxa, hoje faz total sentido. E tu trouxe uma coisa que é ouvir, né? Talvez Deus fala através de pessoas com a gente, né? Acho que o Anderson, o pastor, falou em sinais. Eu acho que é isso que a gente precisa também, como empreendedor, reconhecer os sinais. Eu acho que é um sinal de maturidade, né? Você está vendo para onde vai essa conversa? Aqui a gente fala de liderança, decisão, mas a gente fala de fé.
a gente fala sobre valores que a gente não negocia. Né? A gente fala sobre essa força, né, invisível que nos sustenta. Né? Então, queria trazer uma pergunta a mais aqui para ir costurando um pouquinho. Né? O mundo sempre vai tentar fazer a gente negociar nossos valores. Sempre vai tentar nos testar, né? A tua fé, se realmente aquilo que tu acredita está no lugar certo. Né? Anderson, eu queria direcionar para ti uma pergunta, cara. Na tua experiência, quais são os valores que tu não negocia? Aqueles valores inegociáveis, sabe? Para que um bom empreendedor cristão precisa ter, né, o pé na rocha, né, plantado Sim. na rocha. Quais são os valores inegociáveis na tua visão como empreendedor cristão? Sabe assim, Raul, quando eu vejo sobre valores, eu encaro assim como também fundamentos. Né? Eu acho que, vendo a minha trajetória, assim, de vida a parte simples, de ter alguns sócios, de não dar certo, de alguns negócios não darem certo, de mudar, de formações que eu já tive, de partir de uma formação de saúde até uma formação acadêmica e depois partir para uma formação de tecnologia, são várias formações. E muitas pessoas criticam isso, que me criticaram porque me colocaram assim, tu é um cara sem foco, totalmente sem foco. Né? Hoje eu digo que eu não sou sem foco, eu digo que eu sei trabalhar em todos os segmentos. Né? Eu tenho conhecimento um pouco de cada segmento. E e de tudo isso que aconteceu na minha vida, assim, o que me manteve de pé foi os fundamentos que a palavra me trouxe. Né? Os fundamentos de Deus, que está escrito aqui no nosso manualzinho. Então, o que é inegociável? É a integridade. Inegociável. A integridade, ela é inegociável. É tu fazer algo ao longe dos olhos de várias pessoas e tu fazer o certo. Né? Eu tive oportunidades como empresário, eu tive oportunidades como empreendedor de fazer o errado e de ter mais dinheiro, né? No momento que eu estava precisando. Mas percebi que isso não é válido. Né? Isso não é válido. Tu fazer algo que ninguém está olhando, então eu posso fazer. Não, isso não... Mas a gente sabe quem está olhando. Mesmo se tu não for uma pessoa de fé e sim de princípios, tu sabe que tem alguém olhando. Tu tem o medo do depois. Né? Então, eu vejo que assim, é inegociável a integridade. Né? E o segundo é isso que a gente conversou sobre a fidelidade de Deus. Tu ter a fidelidade dele. Né? Tu conseguir, a partir da palavra dele, fazer com que as coisas funcionem. Como a gente conversou há pouco, de colocar tudo nas mãos dele. A gente está num momento de dificuldade e nós irmos até o local e conversar com o nosso maior sócio e ele te dá orientações para te seguir. Mas não adianta ele te dar as orientações e tu não seguir. Tu tem que ver os sinais. Tu tem que ver os sinais acontecendo. E o outro fundamento, a outra questão que nos ensina muito aqui é respeito às pessoas. Uau. Acredito que nós temos que respeitar muito as pessoas que trabalham com a gente, que caminham com a gente. Né? Não é querer ganhar em cima. Quando a gente falou ali quando eu falei do fundamento de Deus, enfim, o empreendedor cristão ele vê muito mais que os lucros, ele vê muito mais que os números. Ele vê que está fazendo algo. Né? Então a gente tem, né, na igreja que aquilo que se tu for rico é ruim, ou se tu nasceu pobre, tu tá rico é porque tu fez alguma coisa errada, mas não é assim, tu é julgado o tempo inteiro, mas quem tem que te julgar é uma pessoa que não te julgou, é uma pessoa que te escuta. Eu digo pessoa em si, né, porque está conosco, né? Então essa conversa que nós temos que ter com ele, de mostrar que a partir desses valores nós não podemos sentar na mesa de quem não tem os mesmos princípios que nós. Nós não podemos sentar e negociar com essas pessoas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu já sentei e negociei. Sim, já sentei e negociei por esse tempo que eu passei. E eu vi que ele me levou para outros lugares. Essa negociação me levou para outros lugares que me fez recomeçar. Tu, empresário que já quebrou algumas vezes, tu sabe por que tu quebrou? Talvez tu estava com as pessoas erradas. Talvez tu estava se orientando com as pessoas erradas. E aí ele faz tu voltar do zero. E aí começar de novo. Né? Então eu tive 2 episódios na minha vida que eu voltei ao zero.
né? E eu tenho certeza que esse episódio que eu estou construindo há algum tempo já, eu nunca mais vou voltar ao zero, porque tudo eu pergunto para ele, tudo ele vai me dar orientação. Então, eu acho que é assim, Raul, Pastor e Léo, eu acho que tu não pode negociar com algo que não te faz bem. Perfeito. Né? Tu não vai negociar, tu não vai colocar alguém caminhar do teu lado que tu não consiga olhar para o olho dessa pessoa. Né? E eu digo mais uma vez, pessoal, às vezes tu tenta aproximar pessoas junto contigo, pessoas que estiveram contigo na caminhada, pessoas que tu acha importante, que abriram um cenário para ti, que tu quer por gratidão levar essa pessoa, só que Deus mostra que essa pessoa não é estar contigo, né? Eu digo assim, às vezes, posso estar errado, pastor, e tu pode me corrigir, que o mal tenta te derrubar e ele te abre portas para o bem. Ele está sempre lá tentando te coloca uma pessoa que tu conhece, conhece como é que ele funciona, né, no mercado. E tu diz, não quero estar próximo disso. Mas através dele tu conhece outra pessoa que faz tão bem quanto tu. E aí tu monta um negócio e esse negócio explode. Ou tu monta esse negócio faz acontecer para mais pessoas. E aí a gente trabalha no respeitar as pessoas. Tu unindo isso, respeitando as pessoas, construindo, olha, tu não vai quebrar nunca mais. Nunca mais mesmo. Que legal, acho que aquilo que tu negocia hoje, tu pode pagar a conta amanhã, né? Então, acho que se tu falha no pequeno, sabe? Se tu falha, que eu gosto de dizer, se tu falha no pequeno, vai falhar no grande. Acho que o empreendedor tem que saber disso, né? É na mesa que tu tá sentado, é com quem tá te relacionando, quem tá fazendo negócio, é com quem tu tá buscando prosperidade. Eu acho que tu tocou em pontos bem importantes. Pessoas íntegras, né, pessoas que respeitam outras pessoas, né? Eu acho que a gente está cheio de exemplos ou mau exemplos aí no Brasil e no mundo, né, de quantos empresários, empreendedores não seguem isso. E o resultado sempre vem, mais cedo ou mais tarde, né, pastor? Eu acho que... Sim. Em cima do que o Anderson e o Raul estão falando, sobre esse ponto, né, valores inegociáveis, a Bíblia fala, se eu for fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor vai me colocar. Exato. Então, a gente não nasce sabendo. A gente espera que as pessoas venham prontas, vamos dizer assim. No mundo ideal, né, a gente espera que as pessoas sejam educadas, que elas não negociem valores, princípios. A gente espera que elas sejam íntegras como você é íntegro, que elas sejam respeitosas como você é respeitoso. Você espera. Né? Eu costumo, né, às vezes, conversando, né, eu percebo que eu sou, às vezes, um pouco inocente. Eu espero que as pessoas sejam como eu sou. Mas aí eu vejo, poxa, fulano não dá para confiar muito. Aquele outro não dá para ter, né, não dá para chegar muito perto. Já aquele outro ali dá para você confiar. Por quê? Porque você vai percebendo que as pessoas, elas não são tudo aquilo que elas vendem ser. Por que não são? Porque elas negociam princípios. E a Bíblia é o livro dos princípios. Se a gente quebra um princípio, o princípio lá na frente nos quebra. O que eu deixar de cumprir hoje, amanhã, depois, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, esse mesmo princípio, ele vai voltar na minha vida. E ali eu vou ser lembrado do erro que eu cometi lá atrás. Porque a gente tem lembrança. Uhum. Né? E a gente vai cair, talvez... Hoje o nosso bate-papo aqui, ele tá mesclando bem profundamente negócios com valores, né? Exatamente. Então, a gente não está tão técnico hoje aqui, nessa conversa. Mas pensa no ambiente empresarial. E esse ambiente vai levar para qualquer outro. Seja relacionamento entre casal, entre pais e filhos, enfim... amizades como um todo, relacionamentos empregador, que seja. Quando você quebra alguns princípios, você passa por cima, tem gente que para crescer não vê ninguém pela frente, ela sobe em cima de quem for necessário. E ali se apoiam as mentiras, os enganos, as trapaças, o que hoje se permite, né? Aquilo que a gente... mas Deus... Já ouviu aquela velha história, né? Muito aí no mundo se fala, vou mentir para o bem. É só uma mentira para ajudar.
Não existe mentira para ajudar. A Bíblia diz, ainda ontem eu estava lendo Apocalipse 22, diz que ficarão de fora da salvação, ficarão de fora da Nova Jerusalém os mentirosos. Nossa. Não cabe. Então, se para vender eu precisar mentir, então eu não posso vender com mentira. Eu preciso vender com a verdade. Perfeito. Se o meu produto não é bom, eu tenho que trocar de produto. Eu preciso melhorar o meu produto ou trocar de produto. Ou aprimorar o meu produto. Por que ele não é tão bom a ponto que eu tenho que mentir para vendê-lo? Preciso trocar o produto. Tem que ir para outro fornecedor, ou então eu tenho que melhorar ou agregar algo para que ele fique bom, ao ponto de eu não precisar mentir. Porque primeiro eu estou mentindo, o cliente não mente. Né? Vamos para o básico, né? Vamos para o beabá. Né? Então a gente não pode cair nessas pequenas coisas da vida. E aí são princípios. Tudo que está pela palavra, o Anderson tocou em alguns, salientou alguns que são extremamente importantes, mas eu estou pensando aqui o que eu poderia falar, mas acho que o óbvio precisa ser dito. Perfeito. Sabe? A gente não pode mentir, não pode dar um passo maior que a perna. Cara, se você tem 10 mil para você fazer o seu negócio gira em 10 mil. Se o seu negócio gira em 5 mil, é com 5 mil que você vai prosperar e Deus vai te dar o teu negócio em 5 mil. E ali, mas pastor, eu quero chegar em 30, 40, 50, perfeito. Tá certo? Coloca isso diante de Deus, o cliente vai vir, vai pagar mais, você vai fazer, esse dinheiro vai girar, você vai tirar o seu lucro e o seu negócio vai crescer. Tá até aí tudo certo. Mas quando você pega aquele versículo que eu falei há pouco aqui, sou fiel no pouco, sobre o muito Deus vai me colocar, beleza, Deus é o meu patrão e é o meu sócio. Para mim, Deus é os dois. É os dois. Eu sou Deus, é patrão, meu sócio, meu dono. Sócio majoritário. Majoritário. É meu pai, além de tudo é pai, né? É o patrão, é o dono e é o pai. E aí o que acontece? Como é que eu vou roubar o meu pai? Sim. Então aquilo que Deus me dá, Ele me pede. Aí nós vamos entrar numa parte mais... A gente pode deixar para outro dia, mas a gente tem que aprender a ser generoso. Sim. A entregar a nossa parte para o Senhor. Boa. Aquilo que é de Deus, não é do homem. Boa. Deus me deu um negócio para prosperar, para enriquecer, para conquistar, para prover o sustento de famílias e famílias e famílias. E aí o que Ele espera? Ele só espera que eu traga a minha parte para Ele. Como esse assunto é vasto. A gente vai muito longe aqui. Então, quando eu consagro, lá no início do podcast, eu consagro o meu negócio ao Senhor, eu consagro o meu projeto, eu consagro a minha ideia. E ali Deus começa a estabelecer quem é que esteve contigo no esboço, no papel de pão lá, né? Todo amassado, ninguém te acreditou, mas Deus acreditou. E agora quando a gente olha para trás e passaram-se pouco tempo, quem sabe alguns meses, quem sabe alguns anos, poucos anos, e a prosperidade, a riqueza começou a chegar, a gente precisa olhar para o nosso maior investidor e dizer, Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Beleza. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, a minha parte eu estou trazendo. E aí a gente pode, né, em cima desses princípios que são inegociáveis, quero ouvir também, Léo, traz essa parte. Antes de passar para o Léo, eu queria só fazer uma reflexão, né? Estava Fala. escrevendo aqui, né? Acho que o mais perigoso não são os grandes testes, são as pequenas concessões. Sabe, eu gosto de falar muito que as pessoas não tropeçam em montanhas, tropeçam em pequenas pedrinhas, né? Então, valores, eu sempre entendi que valores ou coisas que a gente não negocia não são testes, são escudos, porque eles te protegem. Quando tu começa a romper valores, tu começa a se perder. Então, numa empresa, são pequenas diariamente, né, pastor? Diariamente. Sim, tu faz essas coisas. Às vezes influenciadas por amizades, como falou o Anderson, mesas que a gente acaba sentando. Perfeito. Que talvez na primeira vez que você chega perto delas, você já percebe, poxa, nunca mais esse ambiente é para mim. Perfeito. E aquela amizade contamina. A gente não se torna culpado até que conheça algumas coisas. Né? Enquanto a gente é inocente de alguma coisa, beleza, errou, mas quando você se torna consciente de algo, e mesmo consciente você começa a fazer errado, então ali já não tem mais a inocência do assunto. Perfeito. Né? Então você já não é o inocente, agora você já é cúmplice. E aí a coisa vai ficando feia. Porque o que a gente trata, né, até no curso Empreendedores do Reino, é o responsável por todo esse game é o dono.
É ele que dita quais são os valores, o que é aceito e não é aceito dentro da sua empresa. Sim. É a partir dele que tudo acontece. Então essa responsabilidade vai desde que mesa tu senta, que pedrinha tu tropeça, que valores tu dá concessão. Então isso vai, não importa o tamanho da tua empresa. Se hoje ela tem um funcionário que é você, amanhã ela vai ter 2, vai ter 1000. Esse valor tem que seguir e perpetuar por todos os cantos da empresa. Mas assim, Raul, antes a gente virar a mesa, assim, eu queria só colocar um parênteses aí de uma hora não, bem rapidinho. Vai lá. É que quando a gente pensa nessa questão ali de valores, e eu estava ouvindo o pastor comentar desse mundo empreendedor, onde eu coloquei que todos os meus projetos têm uma pessoa ali que é a pessoa que vai, de repente, fazer aquilo se operacionalizar, e tem outra pessoa que também vai trabalhar outra parte que eu não faço, né? É muito interessante a gente colocar assim que talvez, pessoal, vocês estão assistindo hoje e vocês vão dizer, então é só me converter, pedir perdão, começar a ler a Bíblia, conversar com Deus e entrar numa igreja. Não é assim. Às vezes, talvez alguém que esteja assistindo hoje está muito machucado por uma igreja. Né? Viu coisas lá que talvez não gostaria de ter visto, ou ouviu coisas lá. Porque nós todos somos pecadores, né? A perfeição não existe. Nessa mesa não existe pessoas perfeitas. O perfeito ressuscitou ontem, né? Eu falei o horário, mas falei da Páscoa, não era para ter falado a temporal. Na Páscoa. Na Páscoa. Mas vale, essas partes são as partes boas, né? Então ele ressuscitou ontem, né? Hoje a gente está gravando pós-Páscoa. aí no Pós-Páscoa, pós-Páscoa. né? E assim, talvez você vai sentar, vai entrar numa igreja e vai se decepcionar de novo. E isso não faz mal. A decepção, ela vem na carga, né? Ela vem, tu vai empreendendo, vai acontecendo isso. E tu decepciona, às vezes, com pessoas bem próximas, pessoas longe, pessoas da igreja. Tu se decepciona, né? E tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que... Só com uma pessoa tu não pode se decepcionar, que é com Deus. Deus vai estar contigo todo momento, né? Então, se hoje a igreja te machucou e tu não quer mais fazer parte dela lá, procure outro lugar. Procure outro lugar que tu vai conseguir encontrar pessoas do bem e pessoas com os teus mesmos princípios e os mesmos valores, né? Você pode rodar. Não é numa queda que tu vai desistir de tudo. Então, siga a vida empreendedora, que é a nossa conversa hoje, com esses valores e com Deus. Aí Deus vai te encaixar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Maravilha. E tu, Leozito? O que tu acha de toda essa negociação, vamos dizer assim, né? Coisas O que não são valor, negociáveis. o valor inegociável para mim, Exato. e é um valor que normalmente está longe das grandes mesas empresariais de discussão e grandes negócios. O valor inegociável para mim é o amor, né? Tô batendo na tecla do amor. Tô comovido pela Páscoa, eu acho. Mas é o amor, né? A palavra de Deus, ela vai dizer que qualquer coisa sem amor é nada. É isso aí. Qualquer coisa sem amor é nada. Tem uma canção que eu gosto muito e que ela diz que a fé sem amor é uma faca, que a lei sem o amor é um laço, que a palavra sem amor é palha e que a verdade sem amor é vaidade. Então, o amor é o que faz a gente ter a integridade. Porque não é à toa que o Senhor mandou. Ama a Deus, depois ama o teu próximo. Por que o amor? Porque ele vai irromper qualquer atitude ilegal, ilícita que tu tenha. Né? Se a gente, é um texto que... Eu ainda vou fazer um quadro na minha casa, que é 1 Coríntios 13, né? E que se tu pegar, são características de um bom empresário. São características de pessoas de sucesso que empreendem com um propósito forte, né? Lá em 1 Coríntios 13, começando no 4, ele vai dizer que o amor é paciente e bondoso. Paciente, né? Empresário sem paciência não vai ser empresário nunca, né? O amor não é ciumento e nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Empresário que é grosseiro não tem como prosperar. Alguém que trata seus clientes com grosseria, né? Não exige que as coisas sejam a sua maneira. A gente acabamos de falar. Que Deus guie, que Deus nos diga, nos dê a direção. Humildade, pastor, exatamente. Não é irritável nem rancoroso.
Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça. Aí a gente já vem na integridade. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Mais uma característica. Acho que empreender é amar, gente. Já tá claro pra mim. Mais já. uma característica. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Olha aí. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então, parece que vamos inaugurar os empreendedores do amor. um bom tema. Né? E a única virtude, tudo vai passar. Tudo vai passar. As boas ações vão passar. A doação de alimentos vai passar. O abraço generoso vai passar. Né? As palavras bonitas elas vão passar. Mas a única coisa que vai permanecer na eternidade é o amor. Então, eu acredito que é um valor que, se a gente conseguir transportar essa visão de amor para o empreendedorismo, para as pessoas que vão empreender, iniciar um negócio, e elas terem isso como um valor, como um princípio para o seu negócio e para como vai lidar com isso, olha, a gente pelo que eu li aqui, boa parte dos problemas das empresas já estão resolvidos. Acho que eu sempre digo, né? Vocês estão comigo em alguns ambientes que a gente conversa sobre isso. Empreender é emocional. Hoje eu estou entendendo um pouquinho que também ele é sentimental. Ele tem um sentimento vinculado que é o amor. Eu acho que muitos cases empresariais falam, né? Quando tu ama o que tu faz, tu nunca vai trabalhar, né? Sabe e talvez um pouco como a gente está falando aqui hoje de propósito. Né? Se você está gostando, já curte, compartilha, comenta aí, teu feedback é muito importante. Está falando de propósito, né? Então, se tu ama o propósito de empreender, tudo que foi falado aqui, ter fé, confiar a Deus seu plano, consagrar a Deus a sua empresa, ter Deus como sócio e como patrão maior, como grande consultor, sabe? Não negociar alguns valores, ter os valores como teu escudo e não como teste. Eu acho que a gente viu aqui um bom bolo alimentar, né, sobre isso. Né? A gente quer cada vez mais gerar conteúdo para que você possa inspirar, talvez um insight, uma dica, né, alguma coisa que foi falado. O pastor falou que a gente não está sendo muito técnico, mas no final do dia a gente está dando uma carga emocional e até filosófica que propósito é difícil tangibilizar. Sim, né? É difícil tu traduzir numa técnica, né, pastor? Então, mas, de novo, né, o nosso grande direcionador, que é um manual, que é a Bíblia, nos diz muita coisa sobre propósito, sobre a quem se aconselhar, o que ouvir, ser humilde, né, aprender. Né? Então, queria trazer para ti uma pergunta para a gente começar a explorar um pouquinho mais aí de toda esse penso teu. Hoje tem um negócio que eu tive a oportunidade de conhecer, ver como funciona lá e achei maravilhoso. Ele trouxe muito... Como é que é a frase que está lá na tua empresa? Aqui tem amor. Aqui tem amor. E é um estúdio de fotografia. Né? Pensa, né? Olha que mágico, que forte isso, né? Então, Léo, eu sei que quando há verdade no que a gente faz, nos produtos que a gente traz para o mercado, naquilo que a gente presta de serviço, né? Acho que tudo faz valer a pena, né? E tu falou muito de amor aqui. Eu vou dar uma editada aqui na minha pergunta, né? Porque tu já respondeu algumas delas aqui, né? Eu ia perguntar para ti quais são os valores vitais. Já vi que amor é um dos valores vitais, né? Então, mas quando a gente fala de empreender, né? Quando a gente trabalha com produto, o que mais a gente pode trazer além do amor para gerar propósito no nosso trabalho? A satisfação do cliente. A resolução de dor do cliente. Boa. Deixa eu corrigir. A resolução da dor do cliente. Né? E lá no estúdio a gente trabalha com uma dor muito pouco mensurável. Né? A memória, a recordação, a memória afetiva. Né? Algo tão banal hoje virou, tão sem pouco valor. Sim. Né? Sem pouco valor, não é um serviço essencial à sobrevivência, à fotografia, né? Diferente de tantos outros serviços. Né? Desculpa te interromper, por favor. Porque eu sou do tempo que eu sentava com a minha avó para olhar o álbum de fotografia e perguntar: quem é esse aqui? Quem é esse? E ela contar: esse aqui era meu pai, esse aqui era o tio, esse aqui... Então, esse relato histórico... Exatamente. Se perdeu bastante, né? E engraçado que o senhor ter falado isso agora, que a gente está numa reestruturação, né, lá da empresa, e é justamente tentando trazer valor para o nosso produto, para o nosso serviço, né?
E hoje o grande valor da fotografia de família, ou seja, casamento, enfim, é a qualidade da foto, entendeu? Não quero saber se tu vai me dizer bom dia, obrigado, boa noite, se tu vai me tratar de forma mecânica ou não, entendeu? Eu quero ter uma foto bonita para botar no meu Instagram e as pessoas curtirem. É isso, né, o que as pessoas buscam hoje. Então a gente está tentando agregar valores de princípios familiares. Como a gente trata com família, né, a gente está tentando trazer isso. E hoje a gente está em campanha de Dia das Mães. Né? A gente está em campanha de Dia das Mães. Como que é o nosso ensaio de Dia das Mães? E é totalmente de Deus entregue. Totalmente de Deus. A gente... Normalmente, os nossos ensaios lá, eles não são tão posados. Olha para mim, dá um sorriso. Bota a mão aqui, dá um sorriso. Olha né? Não é tanto. A gente tenta estabelecer uma conexão em um ambiente de espontaneidade. Tá? Então, o senhor, buscando isso, o senhor me entregou para fazer, nesse Dia das Mães, Tesouros de Mãe é o nome do especial. Especial de Dia das Mães, Tesouros de Mãe. Essa geração nossa, a geração, vamos pegar 30 a mais, as nossas mulheres, as nossas esposas, elas tiveram o hábito de guardar coisas dos nossos filhos. O cordão umbilical, a pulseirinha da maternidade, a primeira roupinha, a saída que saiu do hospital, né? Elas tiveram esse cuidado. E elas têm isso guardado. Qual é a nossa proposta no Dia das Mães? É justamente o que o senhor falou. Elas trazerem todo esse material junto com os filhos. Então, há um momento primeiro para soltar, descontrair um pouco, né? Soltar um quebra-gelo. E depois a gente coloca a mãe com o filho sentado para ela contar a história dele. Para ela mostrar como é que foi a gestação, para ela mostrar o cordão umbilical. Hoje eu atendi uma família que o gurizinho ficou tipo assim no cordão umbilical. Tipo, isso aqui saiu de mim, mãe? Isso aqui saiu de mim, mãe? Sabe? E aí, folheando um álbum de fotografias também, mas eu não me lembrava disso. E aí eu dizia pra eles, viu a importância de vocês estarem aqui? Porque a criança é inquieta, né? Sim, não quer ficar... A importância, tu nem faz tanto tempo, cara. Tu tem 5, 6 anos e tu já não lembra do que tu viveu há 2. Imagina quando tu tiver a minha idade. E a importância disso, sabe? De trazer essa memória, esse amor para dentro do serviço. Então, Raul, esse é um princípio, a satisfação do cliente e um dos desafios do empreendedor é mostrar para o cliente, mostrar para a pessoa uma dor que ela não está enxergando e que está matando ela aos poucos. E ela não vê isso. As pessoas não estão enxergando que pode dar... Lembra do bug do milênio? Lembra do bug do milênio que deixou todo mundo apavorado? Quem nos garante que não vai acontecer de novo de cair a internet e as nuvens forem todas pro espaço e as redes sociais e cair o Instagram, cair tudo e que é a tua memória? Né? E a memória? Por isso que a gente insiste nas questões dos álbuns, da fotografia impressa. Entendeu? De ter o backup do backup. Teve gente que tinha esse sentimento do afetivo da fotografia e acabou perdendo tudo na enchente e o digital salvou. Mas pode acontecer. Tipo, eu lembro muito do filme O Livro de Eli. Né? Acabou o digital, sim, não tem mais. Não tem mais. Você tem uma Bíblia em braille agora pra te virar. E só um cara sabe ler. Entendeu? Então é importante, não é a exclusão do digital ou a exclusão, mas quanto mais tu conseguir ter fragmentos da tua história para te contar para teus filhos e para as gerações, porque é isso que te eterniza, né? E melhor se a gente pudesse até inclusive demonstrar o amor de Deus através disso. Uau. Né? É bem... Trouxe uma coisa assim, eu te passo a palavra, trouxe uma coisa legal. Falou muito sobre satisfação, né, do cliente. Mas trouxe uma característica que, para mim, todo empreendedor de sucesso precisa ter. Ele tem que ser ambidestro. Tem que ser meio digital e analógico, ele tem que entender de negócio, de lucro, mas de pessoas e ter a espiritualidade junto. Sabe, isso que tu trouxe para nós é compreender o cliente. É aquela velha frase, né? Tu vende o que ele quer e entrega o que ele precisa.
né? Ele quer a fotografia digital mais barata. Legal, vou te entregar uma memória que tu nunca vai esquecer. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa ambidestria do empreendedorismo é o que faz o empreendedor de sucesso. Isso que tu trouxe no teu negócio, que vocês estão construindo, porque já está em ti. O difícil é materializar e transformar num produto Exato. perceptível pelo outro, né? Então, Esse é um desafio. antes pensando um pouquinho no que tu trouxe, né? Eu acho que esse que tu trouxe é um valor familiar, né? De respeitar, vamos pensar assim, muitos dos clientes, e vocês vão entender agora, tu principalmente está nessa andada de segurança, ele quer uma sensação de segurança. Isso. Né? Mas ele não quer estar seguro, porque para estar seguro é muito caro às vezes, né? É um investimento muito alto, né? Então, entender o cliente, o bolso, o momento, é um pouco do que eu falei, é ser ambidestro, né? Meio pular o processo de que ele não sabe muito o que quer, mas a gente tem que saber o que ele precisa. Então, acho que é um pouco disso que tu trouxe, é uma aula nesse sentido, né? Não sei o que tu pensa, mas para mim, quando o empreendedor é ambidestro, consegue tirar do seu negócio, tu transformou a fotografia num momento que vai gerar para ele uma satisfação de talvez saber quem é aquela que ele está apontando na foto. É verdade. Sim, sim. Tu está construindo nele uma história a partir de uma foto, que é um commodity, né, Léo? A gente já falou sobre isso, é um commodity, né? É diferente, né? E eu vejo assim, parabéns pelo projeto lá, né? Eu acho bem interessante essa questão de memória e tal. E a memória, eu sou uma pessoa que sou fascinada em história, né? Gosto muito de história, tudo que aconteceu, eu gosto de saber. Até quando eu viajo e vou para os lugares, eu prefiro assim, saber o que aconteceu naquele momento ali, de pisar no lugar onde aconteceu, né? Determinadas situações, às vezes boas, às vezes outras vezes ruins, né? E o que não seria de nós sem as memórias. É verdade. Né? E eu vejo, falando um pouco do teu negócio, Léo, eu lembro quando eu fiz uma consultoria em 2014 para uma empresa que era meio parecido com a tua, não era fotos, acho que era vídeos, ou era os dois. Não vou lembrar agora, não faz muito tempo, né? Mas 2014, uns 10 anos mais. Eu lembro que a gente fez alguma campanha, algo para direcionar mesmo a contar histórias. Né? Porque assim, hoje, quantos pais sentam-se com seus filhos e contam as suas histórias? É verdade. Né? Quantas vezes tu sentou na mesa com teu filho e falou assim, ó, sabe como é que teu pai e tua mãe se conheceram? Tu sabe como aconteceu tudo isso? Sabe como é que foi o teu vô? Tu sabe quem foi tua bisavó? Talvez o teu pai nem sabe, teu vô nem sabe. É verdade. Né? E buscar essas raízes de novo é tão fascinante para a criança, porque a criança está sempre buscando história. Né? É isso aí. Ela está na internet buscando história, ela quer entretenimento, enfim. Aí tu tá numa mesa com a criança, eu falo de mesa, né, porque é onde a gente se encontra, mas pode estar em qualquer lugar ou dentro de um carro, tu começa a conversar sobre os princípios. E aí que vem o teu trabalho, né, de mostrar, nós estamos ali no Facebook, Instagram, e daqui a pouco aparece memória 5 anos atrás. A gente dizia, nossa, que legal. Tu para ver, né? Ou não, que não queria estar lá, né, mas sabe que as memórias que fazem nós movimentarmos o que a gente vai ser mais tarde, né? A memória tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque se tu não lembrar de um erro que tu fez lá atrás, tu vai cometer de novo se não tiver memória. Muito bom. Né? E se caso tu não tiver lembrado que tu fez de bom, tu não vai fazer o bem lá na frente. Então, esse projeto em si de trazer memórias, de mostrar o que foi feito há muito tempo atrás, é interessante para a gente seguir. A gente está aqui, né? Isso aqui são memórias, né? Escritas que a gente segue, nosso manual, né? Sim. Então, que a gente segue. Então, o que eu vejo assim é que hoje as pessoas elas não param para pensar de onde vieram e o que elas têm que fazer. Ou se tu veio de um lugar tão ruim, o que tu tem que fazer para melhorar? Né? Se houve traições de pessoas tão próximas, o que tem que fazer para melhorar? Né? Ou traições, não digo somente de relacionamento, mas de pai e filho, de irmãos, de amigos, de sócios, né? Funcionários, pessoas que tu confiou, que eram líder da tua empresa, tu vê que faz coisa errada, ou um sócio que é tão querido por ti, daí tu vê falando mal de ti, e isso acontece muito, né? Então, o que tu tem que fazer? Através das memórias que o Léo coloca no trabalho dele, mas o que a gente tem que colocar na nossa vida empreendedora para fazer realmente as coisas acontecerem? O que as memórias vão trazer para nós continuarmos algo melhor do que a gente viveu? Né? Tem muitas pessoas que viveram muito bem, cresceram, né, como se fala, os berços de ouro, que são sucessores de empresas e que estão muito bem e continuam fazendo as coisas boas. Mas tem pessoas que começaram de baixo,
que também estão bem. E esse é o vice-versa. Né? Pode começar bem e terminar mal, pode começar mal e terminar mal. Né? Muitos dizem que as grandes multinacionais que são citadas, quando tem um problema, vai lá e demite todo mundo. E as empresas pequenas que têm aquele sentimento, né, de valor, de respeitar as pessoas. Não, tem muitas empresas grandes que pensam muito em seu funcionário, que são julgadas e estão fazendo as coisas acontecer realmente. Tem 3, 4, 5, 10 mil funcionários ou até muito mais. 25 mil, não sei, mas que estão preocupadas com o funcionário lá embaixo, né? Que talvez não tenha nem contato com ele, mas ele está preocupado com o que aquela pessoa está fazendo, se aquela pessoa está bem. Né? Então, eu vejo que as memórias em si, a construção disso, nós temos que levar tanto para o nosso filho, para os nossos amigos e para o nosso setor de empresa. Mostrar para os colaboradores, mostrar para os teus líderes o que a empresa foi, o que ela é. Se ela foi muito rica e está passando por dificuldade, vamos reverter. Se reúne com alguém e fala assim, pessoal, nós estamos com dificuldade. O que vence hoje o empreendedor é o ego. O ego de dizer, não vou pedir ajuda. Pessoal, peçam ajuda. Peça primeiro ajuda aqui e depois vá numa sala e peça ajuda para todos os empregados. Diga, estou com uma dificuldade, o que a gente vai fazer para sair daí? Tenho certeza que muitos vão levantar a mão e vão te dar boas ideias. Posso fazer um anexo aqui? Por favor. Léo, tremendo que o Anderson falou, mas em cima do que você estava falando das lembranças, a Bíblia é um livro de lembranças. A Bíblia é um livro que trata de genealogias. Exato. Fulano, filho de Beltrano, que é neto de Ciclano. E por que em vários textos você vai ler crônicas, reis, até aqui nos evangelhos, e você vai ver fulano, e aí chegou alguém que a gente conhece a história mais particularmente, mais importante, vamos dizer assim. Não que os outros não sejam, mas que a história foi mais relevante ou até mesmo citada em algum evento bíblico, né? Às vezes nós ficamos pensando que tudo que está acontecendo... Às vezes nós pensamos que tudo que está acontecendo talvez não tenha propósito, talvez não tenha... não sei, talvez esteja difícil, talvez a gente não consegue passar, mas quando a gente consegue olhar para o texto sagrado e a gente consegue ver que a Bíblia já nos mostra que nós temos um livro, tá? Um livro de memórias, onde Salmo 126 diz que quando eles estavam entrando em Jerusalém, eles iam cantando. E eles cantavam quais canções? As canções do tempo que eles não eram prisioneiros, mas que eles cantavam as canções dos tempos que eles eram livres para adorar a Deus. Aleluia. Então eles vinham cantando, isso é memória. O ser humano vive de memória. Exato. A memória precisa ser alimentada. E a memória ela precisa ser alimentada até na nossa oração. Ela precisa ser alimentada na nossa empresa. Por isso que às vezes dentro da empresa é tão importante ter um quadro lá de quando você começou, sabe? De quando começou a empresa, como é que era a fachada e como hoje está uma moda, né? Como você quando primeiro você começa, depois você melhora. Termina. Isso. Não é? Isso. Não é assim? Isso aí. Então é tão importante a gente colocar ali a foto aquela foto bem surradinha lá, né? Como é que era, como é que começou, quantos começaram, às vezes é do pai para filho. E eu vejo que quando eu dei o meu testemunho ali, como é que se chama no curso do empreendedor? Empreendedor case. Você deu um nome técnico pro negócio, eu chamei de testemunho, né? Mas é empreendedor Mas case. é a mesma coisa. Tá. Então, empreendedor case, quando foi a minha vez ali no curso, quando eu terminei a minha fala, você pegou e falou algo que me chamou a atenção. Você disse assim, vocês viram a emoção na fala do Luiz? Você viu que ele falou com intensidade, que ele estava contando, vivendo. Uhum. E a memória ela faz isso. Quando eu contei esse testemunho no curso perante os colegas ali, eu vi passar o filme de tudo que me aconteceu. E dia a dia acontece. E a gente percebe que a memória ela faz esse sentimento dentro de nós, de trazer de novo, valorizando aquilo que é importante. Então, cada vez que eu leio a palavra,
É Deus, em Isaías, diz assim, traga-me a memória, né? Traga-me a sua causa em juízo, traga a mim a tua necessidade. Em outro texto diz, agora me fugiu a lembrança, se algum de vocês souberem, mas a gente pode pontuar depois, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso. Sabe? Fugiu a referência bíblica, mas o texto é mais ou menos isso. Me ajuda aí, meu jovem. Então, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos reforçar as memórias. Verdade. Sabe? Quando a gente vai no culto, e até para aquele irmão, aquela pessoa, né, que está nos vendo, nos ouvindo, e de repente ele pensa, esse podcast é só para o cristão. Não, cara, é para você que está aí com o desejo de romper. Nós estamos aqui trazendo ferramentas para que você possa colocar a sua ideia em prática apoiado com aquele que pode fazer você sair do zero para a abundância. Aleluia. Que pode fazer você sair da situação do nada, do desconhecido, para se tornar aquele que vai ter o maior sucesso na sua área. Então, esse é o Senhor. Se você caminhar com o Espírito Santo, eu te convido a caminhar com Ele. Eu te convido a caminhar com o Senhor. Sabe? E isso que nós temos experimentado. Quem éramos nós antes de Jesus? E quem somos hoje com Jesus? Melhoramos um pouquinho. Claro que a gente está em melhora. Menos pior. Estamos melhorando. Mas olha o que nós já fomos. Olha o que já pensamos, como nós éramos, as coisas erradas que fizemos. E quando nós começamos a confiar em Deus, a orar, a entregar, como é que Deus começou a dar uma reviravolta positiva nas nossas vidas e nos fazer aprender e valorizar os valores, a crer em valores e princípios elementares, milenares, coisas que nós às vezes passávamos batido, não dávamos a mínima importância, e isso tudo começa a fazer sentido. E nada melhor do que a gente gravar essas memórias. Eu acho que o teu trabalho está de parabéns. Trazer a memória. E acho que quando eu me recordo da minha avó, e eu jovem ainda ali, com meus 10 anos, 9 anos, sentadinho do ladinho da minha avó, perguntando, eu fazia questão de ir lá no armário, ela dizia, cuidado, que esses álbuns já eram antigos. E aquelas fotos que no cantinho da fotografia tinham... a fotografia era segura por umas travinhas, que eu não sei o nome ali. Álbum antigo, retangular, assim, com as folhas grandes. Botava 3, 4 fotos, assim. E ela dizia, com um papelzinho... Papel transparente por transparente para proteger uma foto da outra. Isso. Os álbuns super antigos. E eu olhava aquilo com o maior cuidado, e a avó confiava, né? Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso aí, obrigado, querido. Fabiano, nosso... Voz de Deus, né? Mais um Neemias que a gente trouxe. Fabiano, dá um oi aqui, Fabiano. Dá um oi aqui, dá um oi pra turma aí. Dá um oi pra galera aí. Vai tirar foto, Fabiano. O homem que socorreu o pastor. Mais um Neemias. Valeu, Fabiano. É isso aí, galera. Então, gente, quando eu pegava aqueles álbuns ali, eu ficava perguntando, e o que aconteceu aqui, vó? E por que isso aqui? Por quê? E aí você começa a entender da onde você vem. Para uma criança, isso é muito importante. Saber de onde eu vim. Meu Deus. Te tira as dúvidas. E aí te faz você botar a cabeça em ordem para pensar para onde eu vou. Verdade. Sabe? Então, puxando, eu lembrei de algo que você falou. Você fez 3 formações, eu tenho 3 formações. 5, na verdade. Opa, essa eu não sabia. Né? Então, eu vim da parte técnica, teológica e psicológica. Legal. Dessas 3 áreas, nas 3 eu atuo. Eu achei que eu nunca ia atuar em algumas delas, mas nas 3 eu atuo. E às vezes as pessoas também olhavam com esse olhar assim, poxa, o cara faz isso, agora faz aquilo. E agora tem mais uma que eu agreguei agora ultimamente, que foi a parte imobiliária. Então eu comecei a ver que assim, poxa, se Deus vai dando e você vai andando conforme o caminho que Deus vai trilhando, o que importa a opinião dos outros? Se você consultou, se você orou, se você confiou, o que importa a opinião dos outros? O que importa é a opinião do teu Senhor. É verdade. O que importa é a opinião do Pai. Claro. Né?
Se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, todas as bênçãos me alcançarão. É isso aí. Glória a Deus. Olha que legal, né? A gente está falando hoje sobre valores, sobre propósito. A gente começou aqui, trouxe algumas coisas, eu anotei aqui minhas anotações, tenho um mapa mental meio diferente, né? Então, a gente colocou mais uma coisa aqui importante como valor. Falamos sobre amor, é um valor, integridade, respeitar pessoas, seguir a palavra. Eu acho que Deus, né, nem é um valor, ele é uma regra. Vamos dizer assim. Inegociável. Né? Inegociável. Então a gente não vai colocar ele como valor, como os valores não são inegociáveis também. Mas vocês trouxeram um valor muito importante para o empreendedor. E eu anotei aqui, né, o Léo foi falando, o Anderson foi falando. Um empreendedor sem memória é um empreendedor sem propósito. Um empreendedor que não tem memória, não sabe, não lembra de onde veio, quem ajudou, não lembra a caminhada, não lembra dos aprendizados, quem te ajudou. É um empreendedor sem memória, é um empreendedor sem propósito. Então, o nosso tema hoje foi falar de propósito, de valores. Eu sei que a gente poderia falar aqui 24 horas. A gente vai ter um reprise aqui, Léo, com certeza. Vamos. Mas eu queria convidar vocês, nós estamos caminhando já para o nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo. Queria primeiramente agradecer, Léo, de coração, a tua disponibilidade, a tua história. E queria que tu deixasse uma mensagem final para a nossa turma que está nos ouvindo ou nos vendo, não sei se está no YouTube ou no Spotify. Queria, mais uma vez, agradecer em nome do time aqui. Fantástico. Energia, colocou amor como um dos principais valores do empreendedor. Que coisa, maravilha. né? Olha só, coisa. isso não estava combinado. Deus veio, faz os veio. negócios muito... Léo, obrigado. Obrigado de coração pela tua presença e pela tua história com a gente aqui. Queria te agradecer. Queria deixar uma mensagem para a turma aí. Final. Obrigado, agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco do testemunho de vida, né, e quem sabe tá inspirando outras pessoas a seguirem esse caminho do empreendedorismo, né. Quando Deus nos diz lá no início de Gênesis que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, uma das primeiras características que a Bíblia apresenta de Deus é o Criador. Então Deus criou. É aquele livro que eu te emprestei. Maravilhoso. Um livro Chamados para Criar, pessoal. Você que é empreendedor, cristão, é quase obrigatório. O Raul está estudando esse livro. De tão Isso aí. Tô lendo pela tão terceira vez. fantástico que ele é. Chamados para Criar, livro. Então você foi chamado para criar. Uhum. Se você é a imagem, todo o cristão, ele é um empreendedor em potencial, porque ele tem isso como característica imputa por Deus desde o princípio, né? Então que você que está com medo, está receoso, acha que não é o momento, que não pode, né? Se entrega a Deus. Já foi falado aqui. Entrega teus planos para o Senhor. Ele vai te dar o direcionamento conforme a tua intimidade com Ele. Quanto mais intimidade, mais Ele nos entrega. Né, pastor? Quanto mais intimidade com o Senhor, mais Ele nos entrega, mais Ele nos confessa, né, os seus anseios. E com certeza, o anseio dele é um problema que precisa ser resolvido na sociedade. Uau. O anseio de Deus é um problema. Então ele vai colocar no teu coração algo que ele anseia ser restaurado na humanidade e vai te entregar essa missão. E sempre, faça tudo com muito amor, pra gente não deixar de encerrar, né? Faça com amor. Faça com amor, que é o mandamento, os dois principais mandamentos do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Léo. Pastor, tua última mensagem para a turma aí, o que tu deixa de comentário? Queridos, é um privilégio estar com vocês nessa mesa. E Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, Aleluia. como para o Senhor e não para os homens. Glória a Deus. Se eu limpar a casa, se eu for uma pessoa que trabalha com limpeza, com a faxina, se eu for o pedreiro, se eu for o padeiro, se eu for o médico, o enfermeiro, se eu for o policial, um político, se eu for um empreendedor, não importa. Aonde eu estiver, se eu fizer o meu melhor como para o Senhor, ali eu estarei honrando o nome de Jesus. Aleluia. Esse é o segredo. Quando eu fizer algo, fizer o melhor. Se esforce para fazer o melhor. E eu creio que com a ferramenta que nós estamos disponibilizando aqui, a gente vai se tornar pessoas melhores. O amor, eu creio. Os princípios, as ferramentas técnicas que a gente tem passado aqui a cada podcast,
a gente está se tornando pessoas mais capacitadas, melhores espiritualmente, emocionalmente, e nós estamos aprendendo muito, muito. Nós estamos saindo à frente de muitos aí. E eu tenho certeza que com toda essa bagagem, se nós começarmos a fazer o nosso melhor, com todo o nosso coração, para o Senhor, não tem como dar errado. Aleluia. Esse é o recado. Maravilha. Obrigado, pastor. Anderson, mensagem final para a turma aí. Bom, quero agradecer a todos novamente, né, Léo, parabéns pela tua história, né, acredito que a gente viu só um pouquinho dela aqui, mas vejo que tu é um empreendedor que trabalha muito com a questão do amor, então Obrigado. não existe contrapontos, né, sobre isso. Quando nós pensamos em montar esse podcast, uma conversa entre minha e do Raul, né, uma ideia que a gente teve, algo que era dele também, né, e a gente, um lado ou de outro, Jesus colocou nós, né, à frente, e aí depois o convite do pastor Gabriel, a gente viu que as pessoas iam se encaixando, né, quando a gente coloca tudo nas mãos dele, as coisas vão se encaixando. Hoje traz o Fabiano aqui com a gente, né? E eu tenho certeza que daqui a algum tempo vai ter muito mais pessoas Amém, eu creio. Eu trabalhando com a gente aqui, sentando no nosso lugar e falando também alguma coisa a partir de uma ideia que nós tivemos, né? Inspiradas, Deus nos inspirou para isso. Aleluia. E é um privilégio poder ajudar de alguma forma as pessoas que estão aí. O que eu tenho para dizer, assim, que não deixa o medo fazer com que tu não vá para frente. Verdade. Não deixa as circunstâncias financeiras te atrasar nos teus objetivos, né? Agora, até o pastor Gabriel comentou sobre, se tua empresa gera 10 mil, não dê o passo para frente. Cada pessoa ela tem um método de empreender e o método de desenvolver isso, né? Eu respeito a opinião dele, eu acho que tem que ser dessa forma. Todo o bom empreendedor, ele tem que ter a pessoa que seja pé no chão, mas não o pessimista. Né? Tem que ser o pé no chão, de dizer, tu tem que... Não vai até ali, né? Vai até lá, né? E nisso. Mas, às vezes, se Deus falar contigo que tu tem que fazer algo que tu rende hoje 10 mil e tu vai investir 100 mil reais e tu não sabe de onde tirar, conversa com ele para ver se ele vai te dar o caminho. Que ele dá. Ele te dá o caminho no outro dia. É verdade. Então, assim, muito eu fiz assim, algum tempo atrás eu fiz coisas erradas por não perguntar para ele. Mas hoje eu sempre coloco em oração e dou meus pulos, meus saltos, né? Mas sempre tem alguém ou outro que me coloca no chão e diz, né? A minha esposa, os consultores, o Raul, a gente faz um trabalho muito interessante juntos, né? Até próprio quando a gente conversa aqui no podcast, quando pessoas vêm, né? O Léo, e vai nos fazendo criar nossas memórias, nossas histórias, né? Tem um livro muito bom também que eu estou lendo. Eu tenho um problema de visão que eu não leio muito, né? Por causa que dói, enfim, é horrível. Mas estou fazendo um esforço muito grande para ler, que é Empreendedores do Reino. Vai estar o link aqui embaixo, né? Já está Tá na pré-venda. Já está na pré-venda. É um livro muito interessante, se vocês puderem ler, né? O autor é um cara muito bacana, assim, tem um propósito para seguir. Aleluia. E assim, pessoal, acompanha a gente, né? Olha os outros episódios, tem algo bem interessante lá. Crie valores, né? Se você vê o primeiro episódio, o teste, a gente falou sobre Neemias e ele nunca imaginou criar algo, mas sim deixar um legado, né? Então o empreendedor ele tem que deixar esse legado. Deixa esse legado com o propósito, deixando esse legado, né? Então faça as coisas acontecerem, né? Sempre guiado por ele. Amém. Bacana. Gente, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Antes de dar minha mensagem final, segue a gente no canal aqui, né? Aciona aí as notificações, comenta, manda teu feedback, é muito importante para a gente saber como é que tá chegando para você aí.
acompanha a gente aí tanto no Instagram, quanto no YouTube, no Spotify, seja sempre bem-vindo. A gente está produzindo pro reino junto com você. A minha mensagem final, na verdade, foi uma frase que eu acabei escrevendo aqui, né? Quem tem propósito não se vende, quem tem valores não se perde, e quem tem Deus não tem nada em vão na sua vida. Aleluia. Gente, obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Valeu, abraço. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou,